Bom dia. Primeiro, eu gostaria de agradecer as palavras gentis aqui da escola, dizer que para mim é uma honra poder dialogar com os senhores nessa manhã, e é também uma responsabilidade sempre falar sobre a orientação do meu querido amigo professor Ingo Sarli. Bom, eu sempre que sou convidado para proferir palestras mais extensas como essa, me permito, logo no início, estabelecer as premissas teóricas do meu trabalho, para a gente poder concatenar o raciocínio. Então, eu vou passar aqui primeiro um terço da exposição, firmando as minhas premissas teóricas. E, a partir daí, eu vou desenvolver o raciocínio para a gente estudar, de forma crítica e atualizada, a jurisprudência do STJ, consolidada já em alguns pontos sobre o Código de Processo Civil. Tá bem? Bom, eu começo fazendo uma relação entre o Estado e o ordenamento jurídico. Tá? Entre o Estado e o ordenamento jurídico. Veja, Estado e ordenamento, penso, são duas fontes de poder que dialogam entre si. Compreender o sistema processual é sempre compreender o sistema à luz de um Estado, à luz de uma proposta estatal. Então, a gente começa fazendo uma relação entre o Estado de Direito e o sistema processual anterior, para acompanhar as mudanças, identificar os problemas que persistem e apontar possíveis soluções. Não precisa voltar tanto para 1789, não. Vamos olhar aqui para dentro do Brasil. Dos 3 códigos de processo civil, nós tivemos um código de 1939, um regime de exceção, isso vai para Getúlio Vargas, Estado Novo. Um segundo código aprovado em 1973, regime da ditadura militar. E esse terceiro código, que todos nós sabemos, é o primeiro código de processo civil democrático da história do Brasil. É o primeiro código de processo civil aprovado para atuar em fina sintonia com a Constituição Federal. Isso é um marco que a gente não pode esquecer. Comparando, então, o Estado de Direito com o CPC 73. Veja, o Estado de Direito, sobre o prisma jurídico, presta uma grande colaboração. Por quê? Porque no Estado de Direito, a lei passa a ser um instrumento de segurança do indivíduo frente ao arbítrio do Estado. Essa é uma garantia que a gente propaga, mas desde a afirmação da Revolução Francesa, 1789, postulada no movimento nacional, 1791, e desde essa época é possível se dizer que a lei é um instrumento de segurança do cidadão frente ao arbítrio do Estado. Essa benesse a gente herdou e a gente propaga até hoje. Veja, por exemplo, que não há crime seria anterior que o define. Não há pena sem prévia combinação legal. As regras de competência, indo para o processo civil, devem ser estabelecidas previamente, porque, inclusive, a gente veda a criação do Tribunal de Exceção. Se eu quiser saber quais são as espécies recursais, eu olho para o artigo 994 e lá está consagrado o princípio da taxatividade recursal. Então, esse princípio epocal, eu diria, da legalidade está presente até hoje. Mas esse Estado de Direito, Estado da lei, se no primeiro momento presta essa grande colaboração, de outro lado, também adota uma isonomia que nós conhecemos como isonomia formal. Esse Estado de Direito, Estado da lei, sobre o prisma econômico, é também conhecido como Estado liberal. Né? Deixa fazer, deixa passar. Quer dizer, o Estado, por exemplo, francês, nessa época, ele não vai intervir para considerar a peculiaridade do caso concreto. E a população se revolta porque percebe as consequências disso. Você tem tomada da Bastilha, juízes sendo degolados, perfeito? Essa isonomia formal, ela foi estabelecida, ela foi pactuada sob a premissa de que nós nascemos com igualdade de condições. Só depende do nosso esforço oferir riqueza e renda para morar no nirvana. Mas a história já mostrou os graves inconvenientes dessa isonomia formal, né? Você veja que nessa época, lá na França, mulheres e crianças chegam a trabalhar 18, 19 horas por dia. A expectativa de vida na Europa não passa dos 30, 35 anos. E a gente, como eu disse, tem inclusive tomada da Bastilha, tem contra-revolução. Então, esse Estado de Direito presta uma grande colaboração porque firma na lei um instrumento de segurança. Mas, de outro lado, ao propor uma isonomia formal e se afastar da peculiaridade do caso concreto,
penso, contribui para desenvolver e até fortalecer as desigualdades sociais. De que maneira esse Estado de Direito, de que maneira esse Estado influencia o nosso sistema processual? E aí vamos para o Brasil aqui, vamos ir para o Brasil. De que maneira esse Estado de Direito afeta, por exemplo, a construção, a percepção e a aplicação do CPC 73? Vamos lá. O CPC 73 procura atuar em sintonia com esse Estado de Direito, isonomia formal, e já começa dizendo o seguinte: perdas e danos é um pedido implícito. Durante muitos anos, no CPC 73, foi considerado pedido implícito perdas e danos. Quer dizer, não importava qual a obrigação contratada, se era de fazer, não fazer, entregar coisa ou dinheiro. Eu iria ao judiciário solicitar sempre indenização, perdas e danos, pedido implícito. Tá bom. E todos nós sabemos, né? Um processo de conhecimento nessa época para formar o título, a sentença que vai condenar a entregar a quantia. Você poderia ter contratado uma obrigação de fazer, poderia ter sido para construir um muro. Diante do inadimplemento contratual, eu iria ao judiciário solicitar uma indenização, perdas e danos. Dinheiro não é necessariamente o que eu estava almejando, porque o muro continua sem ser construído. Mas eu receberia uma indenização. Se essa sentença carecesse de liquidez, eu enfrentaria um segundo processo, o processo de liquidação de sentença, para que, ao final, eu pudesse atribuir esse predicado de liquidez ao título, à sentença. E depois eu enfrentaria um terceiro processo, agora sim, para obter a satisfação concreta do direito de crédito. 3 processos para tu receber uma indenização que provavelmente vai ser utilizada para contratar outra pessoa, porque o muro continua sem ser construído. Você está entregando um equivalente, mas não é o bem específico da vida almejada. Quer dizer, é esperar demais enfrentar, de repente, 3 processos para sequer ter o bem da vida almejado, recebendo apenas uma compensação financeira. E dinheiro, todos nós já sabemos, não resolve todos os problemas da vida, né? Então é sempre uma compensação. Mas durante muito tempo, mesmo assim, perdas e danos foi considerado um pedido implícito. Esse Código de Processo Civil de 73, ele se pautou muito mais por regras do que por princípios. Pela mesma razão, né? A regra ela é mais específica e a gente acaba trabalhando com subsunção, né? Mesmo que você vá lá para a teoria dos direitos fundamentais do Alex, ou do Alexi, que faz uma diferença entre regras e princípios, uma diferença que é bom sustentar aqui, é bom lembrar, é uma diferença semântica, não é hierárquica. Ele não diz que os princípios são mais importantes do que as regras. A estrutura que é diferente. O princípio seria mais vago, teria o que eu chamo de baixa densidade semântica. As regras, de outro lado, são mais específicas e se prestariam a resolver problemas de maneira mais direta. Por isso, seriam aplicadas por subsunção. Premissa maior, premissa menor, conclusão. O CPC 73, à época, investe maciçamente em regras. A gente tem um procedimento concatenado. Basta tu lembrar, por exemplo, e aí já avançando, né, para a fase final do CPC 73, que todos nós sabemos passou por muitas reformas, mas olha o que acontece no CPC 73, no cumprimento de sentença, quando o juiz condena a entregar condena o réu a entregar quantia certa em face do devedor solvente, né? Condena o réu a entregar ao autor 20 mil reais. O prazo, 15 dias. A multa, 10%. E a medida executiva por excelência, penhora e avaliação. São regras. E isso nos dá a sensação de segurança jurídica. Você consegue antever o resultado. Você sabe que o prazo é de 15 dias, a multa é de 10% e a medida executiva é penhora e avaliação. Perfeito, eu estou trabalhando com regras. Tá bom. Agora, olha o que acontece já no finalzinho do CPC 73, e aí eu vou evocar os artigos 461, 461A. Olha o que acontece quando o juiz condena o réu numa outra obrigação, no cumprimento de uma outra obrigação. Fazer, não fazer ou entregar coisa diversa de dinheiro. Quando é para dinheiro, está tudo certinho, são regras. O prazo é 15, a multa é 10, penhora e avaliação. Agora, de outro lado, quando o juiz condena numa obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa diversa de dinheiro, o legislador, no finalzinho do CPC 73, já está respirando por aparelho, coitado, né, com diversas modificações, diversas. O ministro Fux
Inclusive, penso que foi muito feliz nessa declaração. Ele disse: o CPC 73, mesmo com tantas reformas, já padece de sérios vícios de inconstitucionalidade. Porque o CPC 73 foi aprovado, como eu disse, no regime, né, da ditadura militar. Você tem um marco paradigmático no ordenamento jurídico, que é a Constituição de 88. Por maiores que tenham sido as reformas, não dá para esticar tanto, uma hora arrebenta. E por isso, inclusive, se sustentou a necessidade de um novo CPC. Mas nós fomos fazendo diversas alterações no CPC 73 para adequá-lo a uma nova realidade, que já não era desse Estado de direito, isonomia formal, procedimento único, perdas e danos, basicamente pautado em regras com resposta única. Não era assim. Mudou, a gente muda o Estado, muda a proposta, e esse Código 73 vai se tornando, mesmo com as reformas, incompatível com esse novo sistema. Mas uma das alterações promovidas foi muito importante, eu penso, que é essa que eu estou comentando, né? Quando o juiz condenava uma obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa diversa de dinheiro. 461, 461A. A gente teve, inclusive, o Estatuto da Tutela Específica, era a Lei 10.444 de 2002. Ela regulamentava esses artigos. E olha que curioso, já no finalzinho, a gente começou a investir numa nova técnica legislativa. Claro que preservamos as regras, tu tem que ter um mínimo de racionalidade, aí tranquilo. Mas a gente começa a investir em conceitos jurídicos indeterminados, cláusulas gerais e princípios. Exemplo prático do que eu estou dizendo ainda no finalzinho do CPC 73. O juiz condenava uma obrigação de fazer. Qual era o prazo? O legislador diz que o juiz pode arbitrar o prazo de ofício, né? Nessa época. E o prazo seria um prazo, perceba isso, razoável. O que é razoável? Não, é uma situação curiosa, né? O juiz pode arbitrar o prazo de ofício, mas qual é o prazo? O prazo é razoável. O juiz pode, de ofício, arbitrar uma multa, a multa diária pelo descumprimento, que serve como instrumento coercitivo. A multa reverte para o autor. É óbvio que o autor já sabe disso, né? É um extra para ele. Ele vai lhe perguntar: doutor, quantos dias eu tenho que esperar aí para o cumprimento voluntário? Aí o que você responde? Um prazo razoável. Sim, mas se nesse prazo razoável o réu não cumprir voluntariamente, vamos avançar porque eu sei que tem uma multa, reverte para mim. Qual é o valor da multa diária pelo descumprimento? Aí tu responde: a multa é proporcional. O que é proporcional? R$100 de multa diária é proporcional? Para uma multinacional, seguramente não, né? É um caso emblemático. No Rio de Janeiro, uma empresa é condenada a instalar filtros nas chaminés para impedir a poluição. 7 milhões. R$100, multa diária. Já para mim, que sou professor raiz, R$100 de multa diária é a morte civil, né? Quando chegar a segunda semana, você está devendo o salário do mês seguinte já. Vocês estão rindo aqui no auditório, mas é cacuete de professor mesmo. Chegar no lugar, perguntar qual é o mais barato, se parcela, e vamos que vamos. Mas R$100 é muito. Percebe? No primeiro momento não serve como instrumento coercitivo. No segundo, ela exaustivamente, ela é pesada demais. Se nem a multa funcionar como instrumento coercitivo, a gente avança. E o juiz pode adotar medidas que são adequadas para garantir o resultado prático equivalente. Que medidas são essas? Como é que de antemão eu posso identificar medidas adequadas? Sem saber qual é a peculiaridade do caso concreto. Você percebe? É o momento, meus caros, de transição. Aquele CPC 73, pautado pelo Estado de Direito, onde a lei é um instrumento de segurança, onde a isonomia é formal, onde o Estado não busca intervir para considerar a peculiaridade do caso e reequilibrar as forças, é um Estado mais burocrático, e o processo civil por muito tempo teve essa fama, né, de ser excessivamente cartesiano, burocrático, distanciado da peculiaridade do caso concreto. Você pegar a exposição de motivos do CPC 73, é hard. Lá está dito o seguinte, ó, processo civil é uma matéria técnica, não tem que se preocupar com essas questões sociais. Isso aí fica a cargo de outras ciências. Processo civil não. Processo civil era técnico, burocrático, distanciado das peculiaridades do caso. É um tempo onde o direito deixa de dialogar com a faticidade.
E eu estou falando do processo civil, mas isso alcança o direito de modo geral. Você pegar um manual mais antigo, claro que são excelentes obras, não estou criticando especificamente nenhum autor, mas você consegue perceber a ausência de faticidade pelos exemplos. Ou você acha que todo mundo chama Caio, Tício e Mévio? Aliás, Mévio é alguém que só aparece para bagunçar o coreto, né? Mévio, porque você tem que explicar a intervenção de terceira, aparece Mévio. Assina Caio, Tício, Caio e Tício. Os exemplos de direito penal, com todo respeito, porque eu tenho grandes amigos que são penalistas, alguém se fantasiar de urso para dar um susto no amigo no meio da floresta, vai apontar a arma para você, você está fantasiado de urso, não fala nada, toma um tiro, é erro? Esse é o exemplo? Tem um outro exemplo que eu acho mais curioso. O sujeito é empurrado de uma varanda do 15º andar. Homicídio. Durante a queda, ele é atingido por um tiro de fuzil. Não era o dia, hein? Nossa Senhora. Para ficar melhor, ele morre por conta do tiro de fuzil antes de tocar o solo. Isso acontece toda hora, não é? Pelo amor de Deus. Isso é a ausência de faticidade no direito, sabe? Quando o que não faltam são exemplos práticos, né? Estou saindo do supermercado, o alarme disparou, fui constrangido, fiquei numa sala, é cárcere privado, não é? Fui constrangido a tirar todas as vestes para mostrar que eu não tinha nada. Uma outra senhora está saindo numa loja de apartamento, o alarme dispara, vai vasculhar a bolsa, para numa blitz, não vai submeter o bafômetro. O sujeito está saindo do supermercado com 1 litro de leite. O que não faltam são exemplos reais. No nosso país, com certeza. Mas é difícil você, nessa época, perceber esses exemplos mais reais, eu diria, nas obras jurídicas. Que o direito está um pouco distanciado da faticidade, sabe? Que acontece na vida das pessoas. A gente não se sente retratado no processo civil. E aí começa aquele diálogo de dizer o seguinte: o juiz, boca da lei, não é um bom juiz. Por que o juiz boca da lei, nesse momento de transição, que tu está saindo do Estado de Direito para ir para o Estado democrático de Direito? Tu está saindo do CPC 73, formal, burocrático, desindexado da vida, e está indo para o CPC 2015. A gente está num momento de transição. Então, você começa a perceber mudanças não só no código, mas na vida e no direito. Claro, claro que sim. Então, é exemplo do que eu estou falando. Você começa a investir em novas técnicas legislativas. Você começa a investir em princípios. Você começa a dizer o seguinte: o juiz, para entregar respostas que sejam adequadas ao caso concreto, não pode se valer só das regras. A multa não pode ser sempre R$100. O prazo não pode ser sempre 15 dias. Uma brilhante pergunta feita aqui, deixa eu replicar. Mas rapidamente, veja. O direito não está imune ao que acontece na filosofia. Eu posso até não gostar, mas isso não me exime de sofrer os efeitos. Se eu pudesse dividir aqui a história da hermenêutica filosófica em 3 momentos, para simplificar bastante, eu diria que no primeiro momento a gente investe na metafísica. O sentido já é dado pela própria coisa. Isto é um copo, já nasce com um sentido pronto. Percebe? Eu, homem, estou assujeitado à coisa. O sentido já é entregue, já vem na embalagem lá. Nessa quadra da história, onde você trabalha com a metafísica clássica, em que o sentido já está na própria coisa, quando você investe no conceito de jurisdição, você diz que a jurisdição é o quê? A função de declarar a vontade de um direito material pré-existente. O sentido já está ali. Aí você diz que ao exercer jurisdição, o judiciário não cria nada, ele só declara aquilo que já existe. É o primeiro momento, é o reflexo no direito. Num segundo momento, pensa que tu sai, não vou chamar de Idade das Trevas, mas pensa que você sai da Idade Média e vai para o Renascimento. Quem é o centro do universo? Passa a ser o homem, né? Não é assim? Não é o que marca? O homem diz o seguinte: eu consigo chegar ao conhecimento usando a racionalidade. Eu deixo de estar sujeitado à coisa
e passo a ser o sujeito assujeitador. Eu é que passo a atribuir sentido às coisas, de acordo com a minha consciência, ainda que seja depois eu procure legitimar isso por um discurso de racionalidade. Mas eu é que passo a atribuir sentido às coisas. Você vai da metafísica, vai para a filosofia da consciência, segundo momento. Aí você tem votos como esse do ministro Humberto Martins, com todo respeito ao ministro. Mas não é nenhuma crítica, é para você ver como isso reflete o segundo quadro, que é o da filosofia da consciência, onde o homem passa a ser viciado em si mesmo. É o solipsismo. Quer dizer, eu sozinho posso atribuir sentido às coisas. Você tem votos como esse. Não me importam o que pensam os doutrinadores, abre aspas, julgando um agravo lá no STJ. Não me importa o que pensam os doutrinadores. Enquanto for ministro do STJ, assumo, né, a autoridade da minha decisão. Eu decido assim porque eu penso assim. E esse é o pensamento da maioria dos ministros do STJ. Doutrina e jurisprudência que se amoldem ao meu pensamento. Ninguém nos dá lições, não somos aprendizes de ninguém. Um gentleman. Então, esse voto do ministro reflete muito bem, penso eu, esse momento da história. Eu, homem, deixo de estar assujeitado e passo a ser o sujeito assujeitador. Eu passo a dizer o que é adequado, o que é razoável, o que é proporcional, o que é justo. E isso vai muito na linha daquele positivismo, o de Kelsen mesmo. Teoria Pura do Direito, capítulo 8º, onde ele diz que a decisão é um ato político, é um ato de vontade. Você trabalha para ter um procedimento cartesiano, certinho. O CPC 73 reflete muito bem isso. Tem um procedimento cartesiano, todo certinho. Para sair desse procedimento cartesiano e passar a ter um procedimento especial, é por lei. A gente tinha, inclusive, diversos procedimentos especiais, mas o legislador tem que fazer isso. Ok. Mas na hora de decidir, a decisão é um ato de vontade. Eu não dei a vocês exemplos da primeira quadra da história, da metafísica, a jurisdição só declara o sentido pré-existente? Olha, agora eu vou dar exemplos dessa segunda quadra da história, onde o sujeito é o sujeito assujeitador. Eu decido assim porque eu penso assim. Livre convencimento. Livre convencimento. Ainda que depois você tenha livre convencimento motivado, mas o juiz é livre para se convencer. A gente também nessa quadra está dizendo o seguinte: a sentença vem de sentire, de cuore, sabe? Deveria vir da Constituição, mas você diz que vem do sentimento. Se tiver de mau humor, meu Deus do céu. Outra coisa que você também sustenta nessa época, que ainda está no CPC 2015, eu penso que inconstitucional, as regras de experiência para critério de julgamento. De quem? De que momento? Se a experiência não foi boa. Tem experiência que é inconstitucional. Percebe? Mas isso reflete, né? A ideia também, como a gente conversava um pouco antes desse encontro começar, a ideia de que primeiro o juiz decide, de acordo com a sua convicção, depois ele vai buscar uma forma de legitimar isso através da instrução probatória. Ou vocês acreditam que tudo acontece assim? A gente tem uma fase que é postulatória, depois a gente tem uma fase que é saneatória, depois a gente tem uma fase que é instrutória, e depois a gente tem uma fase decisória. E só na fase decisória que o juiz vai observar tudo o que aconteceu e formar a sua convicção. Vocês acreditam nisso? Não. Não é em etapas, você percebe? Tudo isso que eu estou comentando reflete esse segundo momento. Reflete esse segundo momento. E um terceiro momento, voltando aí agora, né, já para o nosso momento de transição. E um terceiro momento, onde o sentido não está nem na própria coisa, nem é atribuído livremente pelo sujeito. Aí a gente fala da virada ontológico-linguística. Aí os sentidos são produzidos democraticamente. Não está na coisa, pronto e acabado. Nem eu sozinho vou atribuir sentido a isso. Sozinho. Olhando só para as minhas convicções, só para as minhas experiências. Não. Num terceiro momento, os sentidos são produzidos democraticamente, entre sujeitos. Percebe? Que eu penso que é o momento que nós hoje enfrentamos com o CPC 2015. Já que eu fiz essa pequena digressão para falar dos três momentos, de forma breve, mas os três momentos da filosofia, procurando mostrar a relação disso com o processo, vocês concordam comigo que se a gente tiver olhando para o CPC 2015, que eu já vou mostrar a vocês por qual razão investe em muitos termos vagos.
Se você vai interpretar o CPC 2015 a partir desta segunda corrente, do sujeito viciado em si mesmo, sujeito que sozinho atribui sentido às coisas, você está num parque de diversão. Você concorda? Porque o CPC 2015, à medida que investe em princípios, e aí, veja, eu citei aqui no CPC 73, que quando o juiz condena uma obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa, o juiz vai fixar um prazo que é razoável, uma multa proporcional e uma medida adequada. Se o juiz pode fazer isso sozinho, se ele pode sozinho dizer o que é razoável, o que é proporcional, o que é adequado, o que é justo, o que é digno, sem submeter sua convicção de mundo ao contraditório, ele está num parque de diversão. Na Disneylândia, é o que, para usar uma expressão do Vará, né? É o que o senso comum teórico percebeu e disse, esse é o código dos juízes. Por que seria o código dos juízes? Porque agora os juízes podem tudo. Mas calma, o fato de eu poder atribuir sentido ao que é adequado, razoável, proporcional e justo, para citar exemplos, não me autoriza a atribuir qualquer sentido. Por quê? Porque a gente não está na segunda, quarta, está na terceira. Os sentidos têm que ser atribuídos, ok, são construídos, não é dado. Eu não vou atribuir sozinho. Os sentidos têm que ser construídos. E num Estado democrático de direito, esses sentidos têm que ser construídos democraticamente, no espaço público. Não pode vir da convicção de uma pessoa, por mais esclarecida que seja. Ok? Então, dito isso, vamos sair do Estado de Direito, CPC 73, tá bom? Um código burocrático, formal, desindexado da faticidade, mais simples, penso eu, de ser operado, e a gente vai agora para um segundo momento, que é do Estado democrático de direito. Esse Estado democrático de direito, o nosso Estado, veja, é um Estado democrático de direito. Então, que bom, a lei ainda hoje é um instrumento de segurança, né? Ainda é. Perfeito. É um Estado democrático de direito, a lei é um instrumento de segurança. É um Estado democrático. Ok. O que significa que eu tenho que assegurar a possibilidade de participação do indivíduo. É um Estado democrático. Eu fiz uma experiência mês passado com os alunos lá da Universidade Federal da Bahia. E eu disse, como é que você percebe a democracia nos poderes da República? No poder executivo, aí todo mundo diz logo, o voto. No poder legislativo, o voto. Tudo bem. Há outros instrumentos, há outras formas de participação? Sim. Referendo, plebiscito, audiência pública, orçamento participativo, projeto de iniciativa de lei. Eu defendo, inclusive no meu manual, a ideia do microsistema de formação dos padrões decisórios. Por isso que eu defendo no microsistema que você amplie a possibilidade de participação. Audiência pública. Que você qualifique o debate, amicus curiae. Que você faça isso. Porque você está contribuindo, está tendo a chance de atuar para formar um padrão decisório, que pode ser vinculante. Percebe? Mas veja, então o voto é logo o que primeiro nos vem à mente, mas não é a única forma. Eu citei várias outras. Aí eu perguntei aos meninos, no Poder Judiciário, como é que você percebe isso? Porque no Poder Judiciário você não vota. Você não vota para escolher o juiz. Mas todos os três poderes têm que ser exercidos com respeito à democracia, concorda? Não é um Estado democrático de direito? Então o exercício de qualquer dos poderes tem que observar a democracia. No Poder Judiciário a gente não tem o voto. Mas de que maneira você percebe a democracia? Aí eles foram concatenando o raciocínio para me dizer, o Poder Judiciário exerce de forma preponderante uma função. Que função é essa? Jurisdicional. Ok. A função jurisdicional, então, tem que ser exercida de que forma? Democrática. Uma ideia que, para mim, inclusive, está superada. Eu penso que o processo é um instrumento para a efetivação dos direitos fundamentais, para as garantias, e não a serviço da jurisdição. Mas eu vou usar esse conceito só por fins didáticos. Então, vamos lá. A jurisdição tem que ser exercida de forma democrática. Tá bom. Como é que se exerce jurisdição? Aí vem um conceito tradicional. Através do processo. O processo seria um instrumento que estaria a serviço da jurisdição. Aí eu insisto. Então, o processo tem que ser um instrumento o quê?
democrático. Como é que o processo se afirma como instrumento democrático? Garantindo a possibilidade de participação, não é? Mas eu não vou votar no processo. Ok. Mas de outra maneira, tu tem que garantir a possibilidade de participação do indivíduo, não tem? Tem. Como é que você garante isso no processo? Contraditório. Não é por outra razão, meus caros, que na maioria dos manuais, o que é que se informa? Relação jurídica de direito público animada pelo contraditório. O contraditório aparece no conceito de processo, num dos conceitos utilizados pela doutrina brasileira. Eu diria que um conceito que ainda é majoritário. Não é o mais atual, mas penso que ainda é o majoritário. O contraditório aparece no conceito de processo. A gente, inclusive, tem essa informação, tá arraigada já. Sem contraditório, tu pode ter procedimento. Processo não. A gente diz isso. Não é? Pensar em processo é pensar em contraditório. E o contraditório, a gente vai ver, não é só a ciência bilateral com possibilidade de manifestação. É muito mais do que isso. É influência e não surpresa. Se o Estado não assegura a possibilidade do jurisdicionado influenciar no resultado, ele viola o contraditório. Percebe? Então, o nosso Estado é um Estado democrático de direito, é um Estado de direito, a lei é um instrumento de segurança. É um Estado democrático? Sim. Então, eu tenho que garantir a possibilidade de participação. No processo, a gente percebe isso através do contraditório, que tem um conceito, um sentido, eu diria, mais amplo que o do CPC anterior. Porque no CPC anterior, contraditório era apenas o quê? Ciência bilateral dos atos e termos com possibilidade de manifestação. Era isso. O Estado tinha que garantir o direito de você falar. E no CPC 2015, o Estado tem que garantir o direito de você ser ouvido. É influência e não surpresa. Há uma diferença enorme entre você falar e ser ouvido. Eu sou casado, sei bem a diferença. Você fala, mas há uma diferença, né? Tá. Então a gente está mudando o sentido. Ok. Então, dito isso, é um Estado democrático de direito. Mas essa locução é muito mais. Não é só a democracia, com os reflexos que eu procurei demonstrar, como a segurança da lei. O nosso Estado é um Estado democrático de direito e esse Estado adota uma outra proposta de isonomia, que não é aquela formal, desindexada dos fatos da vida. O nosso Estado adota uma proposta de isonomia material. O nosso Estado propõe tratar desigualmente o desigual na medida de suas desigualdades. De Aristóteles a Rui Barbosa, você pode escolher. É preciso tratar os desiguais na medida de suas desigualdades. Um discurso que eu acho fantástico, maravilhoso, mas que na prática dá um trabalho danado. Por quê? Porque se o Estado agora se propõe a olhar para a peculiaridade do caso concreto, se o Estado se propõe a considerar a identidade da demanda, ele não vai poder fazer isso só pautado pelas regras. E aí, olhando lá para a projeção, você vai ver Estado, ordenamento e técnica legislativa. O que faz o Estado nesse caso? Especificamente aqui, né, no sistema processual. Ele começa a investir em outras técnicas legislativas. Vai, obviamente, segurar as regras. A gente trabalha com elas, tem que ter um mínimo de racionalidade. Mas o Estado vai usar outras técnicas. Vai começar a investir em conceito jurídico indeterminado, cláusula geral e princípios. Por que o Estado faz isso? Eu que defendo. Por que o CPC 2015 investe maciçamente em princípios? Para que o direito possa resgatar o diálogo com a peculiaridade do caso concreto. Lembra que eu dei 2 exemplos do cumprimento de sentença? No primeiro exemplo, você está trabalhando com regras. Condena para entregar a quantia certa em face de devedor solvente. O prazo é sempre 15, a multa é sempre 10, a medida seria penhora e avaliação. Ok. E nas outras 3 modalidades, fazer, não fazer ou entregar coisa, você já começa a trabalhar com princípios, né? O prazo é razoável, a multa é proporcional e a medida é adequada. E a gente começa a identificar também que somente diante do caso concreto, tu pode mensurar o que é razoável, o que é adequado, o que é justo, o que é digno.
Perfeito? Só diante do caso concreto é que tu tem já as referências para poder densificar esses princípios. Não dá para fazer isso de antemão. Eu não posso colocar a resposta dizendo para vocês que um prazo razoável para o cumprimento de uma obrigação de fazer é sempre de 20 dias, sem saber qual é a obrigação. Porque se a obrigação for muito simples, por exemplo, trocar uma porta, 20 dias vai penalizar o autor, vai esperar demasiadamente. E se 20 dias, e se a obrigação for muito complexa, imagina, trocar a fachada externa de um prédio de 10 andares, o réu, por mais que se esforce, não vai conseguir dar conta disso. Você só vai mensurar o que é adequado, razoável, proporcional, diante do caso concreto. Não dá para fazer antes. Senão você está respondendo, você está apresentando a resposta antes da vida colocar a pergunta. Então, penso que o CPC 2015 investe maciçamente em princípios, conceitos jurídicos indeterminados e cláusulas gerais, valendo-se de uma nova técnica legislativa para que você possa retomar o diálogo com o caso concreto, retomar o diálogo com a faticidade. É por essa razão que a gente investe em outras técnicas legislativas. E essa tem sido, ainda hoje, a principal crítica, eu acho que feita ao Código de Processo Civil. Eu ouço isso frequentemente. Que a gente trocou o certo, é o senso comum, né? Que a gente trocou o certo pelo duvidoso. Que a gente trocou um procedimento cartesiano por um procedimento que hoje está desconstruído. Essa ideia de procedimento como algo concatenado, né, hermético, fechado, cujas alterações para transformá-lo de rito comum em rito especial demandariam previsão legislativa, está superada. Está superada. Pronto, a pergunta que me é feita aqui é, isso era uma preocupação, né? Não tanto com a técnica legislativa, que eu penso está até atualizada, mas com a mentalidade do intérprete. Perfeito. Veja que eu estou colocando aqui, ó, Estado, ordenamento, técnica legislativa. Estou procurando mostrar a vocês por quais razões a gente investe em outras técnicas, resgatar o diálogo com o caso concreto, não é para potencializar discricionariedades. Não é isso. Agora, respondendo a sua pergunta, que é extremamente oportuna, porque vou avançar aqui o slide para fazer uma experiência sobre texto e norma. A ideia é a seguinte, respondendo a tua pergunta, não adianta você ter um texto maravilhoso, uma técnica avançadíssima, top, se o intérprete não tiver assumido o compromisso com a atualização. Se você olha para uma lei extremamente avançada, mas com premissas antigas, o que é novo fica velho. Não tenho nenhuma dúvida disso. Eu vou dar um exemplo prático do que eu estou falando. Embargos declaratórios, pré-questionamento ficto. Todos nós sabemos que o pré-questionamento é um requisito de admissibilidade, né? Específico lá dos recursos excepcionais. E todos nós também sabemos que ficou consolidado no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o pré-questionamento demandava ventilação. Já para o STJ, o pré-questionamento demandaria não só a ventilação, mas também uma prévia decisão. Se eu ventilasse a questão no juízo acórdão, num tribunal, por exemplo, e o tribunal não se manifestar sobre isso, para o STJ eu não teria pré-questionado. E se eu não tivesse pré-questionado, não alcançaria esse requisito de admissibilidade. O meu recurso não seria, portanto, o recurso especial não seria conhecido. O STJ era mais exigente do que o Supremo Tribunal Federal nesse ponto. Consolidou-se o que eu compreendo como uma jurisprudência defensiva. Qual foi a resposta do Código? Pega o 1022 e o 1025. O pré-questionamento ficto. E aí quando saiu, não, olha, você vai apresentar, vai opor os embargos declaratórios, ainda que o tribunal julgue que eles eram procrastinatórios, o STJ entendeu que tinha sim razão para os embargos, já terá pré-questionado. O pré-questionamento é ficto. Então, se você apresentou embargos, ainda que eles tenham sido considerados procrastinatórios, não tenham sido conhecidos, você já terá pré-questionado a matéria. Eu lembro que quando isso entrou em vigor, o pessoal comemorou e falou assim, pô, bacana, agora vai.
agora vai, porque agora tem um texto moderno, pré-questionamento ficto. E o cara comigo diz, pô, não sei se eu vou dar a má notícia. O texto está moderno. Se o intérprete não assumir o compromisso com a atualização, é uma adaptação darwiniana. Ele vai encontrar vai dar o drible da vaca hermenêutica, sabe? Ele vai encontrar um jeito de voltar para o curso anterior. Não demorou muito, vem uma decisão do STJ dizendo o seguinte: ok, se apresentou embargos declaratórios, pré-questionamento ficto, maravilha. Mas, para que eu conheça dos embargos declaratórios, se você faz alusão aqui ao 1025, pré-questionamento ficto, você tem que indicar o que é que foi violado lá do artigo 1022. Qual das hipóteses do 1022 foi violada para justificar os embargos declaratórios que pelo 1025 teriam pré-questionamento ficto. Resumindo, é uma exigência extra, né? Não basta apresentar, fazer referência ao 1025. Eu tenho que apresentar os embargos, mencionar o 1025 e fazer referência àquilo que foi desrespeitado do 1022. Se eu não fizer essa referência, eu não cumpro um requisito de admissibilidade. Essa exigência está onde? Em lugar nenhum. Lugar nenhum. Pode, na prática, até facilitar, né? Você já está apontando o dedo para indicar onde é que é. Mas, daí a considerar que isso é mais um requisito de admissibilidade, que se você não fizer referência ao 1022, eu não vou nem ler o seu recurso, não vou conhecer, é demais. Isso já foi feito. É uma adaptação, uma compreensão que acaba dificultando o conhecimento do recurso. É jurisprudência defensiva, penso eu. 3 meses demorou para fazer a adaptação e criar uma outra jurisprudência defensiva sobre os embargos declaratórios. Só o texto não resolve. Não sei se a gente vou falar vingança, né? Mas um colega tá comentando aqui um caso no seu trabalho onde você tinha que indicar qual era a parte que você estava querendo embargar, tinha que circular, desenhar e tal. Aí eu estou aqui pensando, não considero que seja uma vingança, mas o 321 faz a mesma coisa para os magistrados. Fala, se você entender que a petição inicial tem um vício, tem que apontar exatamente qual é o vício a ser corrigido. Não vai intimar mais, corrija no prazo legal, senão eu vou extinguir. Não, o juiz tem o dever, cooperação, dever de correção, tem que apontar precisamente qual é o vício a ser corrigido. O 932, parágrafo único, faz a mesma coisa, mas na área recursal. Então, feita a consideração sobre texto e norma, e aí está um exemplo, eu queria fazer uma experiência. Veja, são 3 projeções, 3 textos, queria aqui comentar com vocês, olha lá. Um sistema processual civil que não proporcione à sociedade o reconhecimento e a realização dos direitos ameaçados ou violados que tem cada um dos jurisdicionados não se harmoniza com as garantias constitucionais de um Estado democrático de direito. Sendo ineficiente o sistema processual, todo o ordenamento jurídico passa a carecer de real efetividade. Vou aqui para o último parágrafo. O enfraquecimento da coesão entre as normas processuais foi uma consequência natural do método consistente em se incluírem aos poucos alterações no CPC, comprometendo a sua forma sistemática. A gente está falando de crise de efetividade, não é? Está falando da dificuldade que o jurisdicionado tem para a defesa dos seus direitos. Vou projetar agora um outro texto. Olha esse. Pode-se dizer, porém, que não foi de caráter meramente técnico a crise do nosso direito, como se a crise não fosse atual. As profundas transformações operadas em todos os campos da atividade humana, particularmente as transformações sociais e políticas, concorreram para manifestar a extensão dessa crise, pois levaram os benefícios da ordem jurídica a termos que a velha aparelhagem judiciária não estava capacitada para alcançar. Super atual, hein? Vamos para o terceiro e último. Foi sob a inspiração e também sob o temor desse conselho que empreendemos a tarefa de redigir o projeto, a fim de pôr o sistema processual civil brasileiro em consonância com o progresso científico dos tempos atuais.
O legislador brasileiro não foi, porém, feliz nas outras partes. Manteve, injustificavelmente, uma série exaustiva de ações especiais, minuciosamente reguladas em mais de 500 artigos. Está fazendo crítica àquele procedimento que é burocrático, sabe, cartesiano, como se dizia lá na época do processo cautelar, do arresto, aí você tinha um. Do sequestro, era outra medida, outro procedimento. Da busca e apreensão, era outra medida cautelar, procedimento descritivo. Da produção antecipada de prova, outro procedimento descritivo. E olha lá embaixo. Os princípios informativos do Código, embora louváveis do ponto de vista dogmático, não logram plena efetivação. 3 textos aí, né? Bom, os textos em si não são semelhantes, não? A gente não está falando de crise do direito, dificuldade de acesso, efetividade, não é? Eu vejo uma certa semelhança entre eles. Se eu disser a vocês que aí nós temos um texto do CPC 2015, um texto do CPC de 1939 e um texto do CPC de 1973, é super fácil identificar qual pertence a cada um? Penso que não, né? É para logo superar essa ideia de que pelo texto está tudo resolvido. Porque você tem 2 códigos ditatoriais, você tem um código que está desindexado do caso concreto, e você tem um CPC 2015 que é novo, é mais complexo, etc. Os textos não mudam tanto. Não é pelo texto que tu muda a vida das pessoas. Não adianta ter um texto moderno. Se o texto por si só resolvesse, em 39 já estava uma maravilha. Porque em 39 já estão dizendo que tem que efetivar, tem que superar a crise do direito, facilitar o acesso à justiça, sabe? Em 39 já estava tudo resolvido. Então a experiência é para procurar demonstrar a vocês que estão aqui, os que nos acompanham aí pelo canal, que tudo bem, o texto é um ponto de partida, mas ele sozinho não resolve. Não adianta ter um texto super moderno se o intérprete não tiver assumido o compromisso com a atualização. Porque aí, como eu disse, o que é novo vira velho. Isso, o CPC 2015 não está imune a esse risco, a essa possibilidade, né? Não adianta tu ter CPC 2015 super atual, se você ainda trabalha, por exemplo, com aquela segunda quadra da história, onde o sujeito é solipsista, onde ele diz que sozinho atribui sentido às coisas. Aí, como o colega disse, você está na Disneylandia, está num parque de diversão. E a gente perde o que eu penso é muito caro para o Estado, que é a produção democrática do direito. Por isso que hermenêutica e processo civil precisam dialogar. Quer dizer, uma coisa, no CPC 73, é você discutir uma sentença e dizer assim, a sentença está fundamentada. Diz, por quê? Extinguiu o processo sem resolução do mérito 267, inciso 6º. Carência de ação. A gente se entendia na época que essa decisão estava fundamentada, porque o juiz tinha feito referência ao artigo. Quem aqui não leu uma decisão onde diz assim, está fundamentado com base em quê? Na dignidade da pessoa humana. Na adequação, na razoabilidade. Qual é o fundamento? Proporcionalidade. Tem decisão no STJ, algumas pautadas no princípio da felicidade. Vocês estão rindo aqui, estão felizes. Então, mas será que todos esses termos vagos são princípios? Aí, para fechar essa primeira metade, eu diria a vocês o seguinte, o que proponho aí? Para que os princípios não virem brinquedos e para que a gente não perca a possibilidade de produzir democraticamente o direito. Produzir democraticamente é empregar sentidos que são construídos por nossa tradição, democraticamente, e não individualmente. De que forma eu venho propondo isso? Aí tenho como matriz teórica o Ronald Dworkin, Takes the Right Serious, levando os direitos a sério. A proposta é que a compreensão, interpretação e aplicação do CPC 2015, com todas essas técnicas legislativas supermodernas, que a compreensão, interpretação e aplicação nesse círculo hermenêutico, que ela seja feita a partir de 2 vetores hermenêuticos, constitucionais. Que é comum, você tem que interpretar o CPC à luz da Constituição Federal. Todo mundo diz isso. Como
Como? Eu vou interpretar segundo a minha leitura da Constituição. Não é isso. Eu tenho que interpretar o CPC à luz da Constituição. De que maneira? O que eu estou propondo? Que a interpretação seja feita por dois vetores. Coerência e integridade, tendo como matriz lá o Ronald Dworkin. Coerência está ligada à isonomia material. A resposta, para ser coerente, tem que considerar a peculiaridade do caso concreto. Claro. Por isso que a gente tem negócio jurídico processual, para as partes adaptarem o procedimento às especificidades da demanda. É por isso que tem o artigo 139, que a gente vai ver já medidas atípicas. É por isso que o rol do artigo 1015, taxativo, fechado, não resolve. É crítica. Na época eu disse, isso é crítica de uma morte anunciada. Não vai funcionar isso. Não vai. No CPC 73, a gente já estava utilizando na época, pelo 522, uma cláusula geral. Tinham duas hipóteses objetivas de agravo de instrumento, e a terceira dizia, em outras situações onde a decisão possa causar lesão de grave e difícil reparação. E já não estava funcionando tão bem. Você imagina agora, com uma sociedade mais complexa, tu ter a pretensão de botar um rol taxativo. Não vai funcionar isso. Mas, veja que a coerência está ligada à isonomia material. Respostas adequadas, constitucionalmente adequadas, são respostas específicas, que consideram a identidade da demanda. E para isso ser possível é que o Código apresenta essas novas técnicas. O segundo vetor, integridade. A integridade está ligada aos princípios, né? Esse é o ponto. A integridade está ligada aos princípios. A integridade informa que o princípio não é um assertivo teórico, que você evoca, é vago para justificar uma convicção sua. Não. Os princípios representam, nessa proposta, um padrão ético de conduta, que a gente tem que respeitar. É um padrão ético de conduta, construído democraticamente por nossa sociedade, que nós devemos respeitar. É o preço que a gente paga por viver em sociedade. E como é que se dá a construção desse padrão ético? É por uma decisão? Por uma compreensão? Não, isso leva tempo. Leva um certo tempo. Mas, em compensação, sendo esse tempo utilizado para a construção democrática, né, visões de mundo que são compartilhadas no espaço público, discussões, e aí vem artigos, teses, né, dissertações, congressos, eventos como esse aqui, as petições, as fundamentações, teses fixadas, a gente vai formando um padrão. Eu vou dar dois exemplos práticos do que eu estou dizendo. Cooperação. Cooperação está no artigo 6º, né? Todo aquele que participa do processo tem que cooperar para uma decisão de mérito, não é isso? Ok. Quando o código entrou em vigor, eu fiz uma experiência meio traumática, porque teve um pessoal que só começou a ler o código quando ele entrou em vigor, né? Na verdade, tem um pessoal que não começou a ler até hoje. Mas eu fiz o seguinte, peguei o artigo 6º e coloquei numa rede social. E eu pedi ao pessoal, comentem. Nossa, 2 horas depois eu tive que suprimir a postagem. Porque haters, né? Tipo, assim, no direct o pessoal mandava assim, sou desocupado. Eu falei, eu quase não trabalho, fico em casa, vendo TV. Por quê? Sabe, tanta coisa importante você vai colocar a cooperação, o que você acha? O senhor realmente acredita que o réu vai cooperar com o autor para que ele, réu, seja condenado? Não. Ninguém está investindo no homem bom, russoniano. Ninguém está fazendo isso, não. A cooperação, se é um princípio, como uma espécie de norma, regras de princípios aí, né? Se a cooperação é um princípio, é dotado de exigibilidade, não é uma carta de recomendação. Eu posso exigir. Tá. O autor tem que cooperar? Lógico. Ele é o principal interessado. Pô, mas o réu tem que cooperar? Tem. Dois exemplos práticos do que eu estou dizendo. O réu, na sua contestação, alega ilegitimidade passiva. Lembra? 337 trazem as preliminares.
Vamos imaginar a contestação, o réu alegue legitimidade passiva e que tenha condições de identificar quem é o real legitimado. 338, 339. O que é que o réu tem que fazer? X9, né? Tem que indicar quem é o... Se ele tiver condições... Imagina, é uma situação meio complicada, né? O réu citado tem uma relação jurídica com o real legitimado. A essa altura tinha, né? Não sou eu, é fulano de tal. Mas ele tem esse dever, tem que cooperar. 338, 339. Outro exemplo, comparecimento à audiência de mediação e conciliação do 334. A gente sabe que a audiência, pelo que está previsto na lei, né, porque eu tenho ouvido relatos mais diversos aí pelo Brasil, mas pela disposição legal, você dispensa a realização da audiência do 334 de mediação e conciliação se houver dupla recusa. Se a recusa for bilateral. Se o autor não tem interesse pela realização da audiência, ele já faz isso na própria inicial, né? Passa a ser um requisito. Ok. Tá bom. Então o autor, vamos imaginar, disse assim, eu quero a realização da audiência. Ele não precisa falar nada, né? Quem cala aí, consente. Tá bom, vai ter audiência. Adianta o réu, 10 dias antes da audiência de mediação e conciliação, protocolar aquela petição para dizer, eu não quero a realização da audiência, se o autor já disse que quer? Não, porque você só dispensa se a recusa for bilateral. Então o réu tem que ir? Tem que ir. Por quê? Porque o réu tem que cooperar. Por quê? Porque se o autor manifestou interesse pela realização do ato, é porque ele seguramente tem alguma coisa para propor. Você não está obrigado a concordar com nada, mas o não comparecimento do réu, né? O não comparecimento injustificado nesse caso, caracteriza o quê? Ato atentatório à dignidade da justiça. Vai pagar multa. Percebeu? Outras, então a cooperação não é uma carta de recomendação. Tá bom. E o juiz tem que cooperar? Tem. Tem. Eu posso exigir a cooperação da magistratura também. 2 exemplos. 321, 932, parágrafo único. Eu mencionei o 321, né? O juiz pega a inicial, o estagiário não... Se der certo, ninguém vai lembrar dele, né? Se der errado, foi o estagiário. Então, tem lá na inicial um vício, o que é que faz o juiz? Tem que intimar o autor indicando com precisão qual é o vício a ser corrigido. É o juiz cooperando. O dever de correção. Outro exemplo ainda do juiz, 932, parágrafo único. O raciocínio é muito semelhante, só que você vai aplicar isso na matéria recursal, né? Tem um vício no recurso, petição do recurso, que pode implicar juízo negativo de admissibilidade. O que faz o relator? Tem que intimar para viabilizar a possibilidade da correção do vício, para que o juízo de admissibilidade seja positivo. O Daniel Amorim, que é um colega, um amigo também da área processual, sustenta que a gente praticamente acabou com a rejeição liminar do recurso. Por quê? Porque se tu imagine, tu é o relator, olhou para o recurso, tem um vício. Eu não vou rejeitar liminarmente, eu vou intimar para você corrigir. Olha como isso quebra um paradigma, né? Todos nós, seguramente, temos essa informação. Para o Supremo Tribunal Federal, a falta de assinatura no agravo era o quê? Inexistência do recurso. Ela não é intimar para assinar em 48 horas, mesmo quando não era processo eletrônico, não, era inexistência do recurso. Agora, não, está lá escrito, tu vai intimar para correção do vício. Vai intimar sempre? Não. Por que não? Porque nem todo vício pode ser corrigido. Aí se você for para o 1029, do 932 vai para o 1029, você vê que lá tem uma ressalva, né? Quando se trata do recurso especial extraordinário. Você vai intimar para corrigir o vício de recursos tempestivos. Porque um recurso intempestivo, para isso, eu não posso criar tempo, né? Não posso fazer isso. Não por outra razão, também o STJ vai se manifestar dizendo, você vai comprovar a existência de feriado local lá embaixo. Eu não vou adivinhar aqui no STJ que tinha um feriado lá embaixo, que era um feriado local e que por essa razão o seu recurso no 16º dia é tempestivo. Percebe? A gente está mudando. Então a cooperação princípio, é dotado de exigibilidade. Eu posso exigir. Está mudando Assim a gente vai construindo
né, sentidos, mas de forma democrática. Leva mais tempo, mas é mais seguro. Tem um outro exemplo último para a gente ir para as medidas do STJ. Família. Eu gosto de utilizar esse exemplo, porque eu acho que afeta a todos nós, né? A diferença entre texto e norma. Não adianta tu ter um texto muito bom se a norma, como resultado da interpretação, também não for uma norma atual, né? Em consonância com a Constituição, aí não adianta. Só o texto não muda a vida das pessoas, a gente viu isso aqui. Mas, de outro lado, quando a norma aqui como resultado hermenêutico, quando a norma ela é atual, nossa, tu presta uma grande colaboração sem precisar mexer tanto no texto. Família. A gente não criou um termo novo. É família. O texto é o mesmo. Mas olhe como a norma, o resultado da interpretação, a norma foi sendo aprimorada no tempo e no espaço. A gente já entendeu por família apenas o welfare state, casal e filhos. Tem uma infinidade, 30 anos. Família era só casal e filhos. Parece um absurdo, né? Mas não tem 30 anos. Imagine, o filho concebido fora do casamento, o filho adulterino, não podia nem ser registrado. Parece um absurdo, um negócio que estava em 1900, tem poucas décadas. Aí depois a gente evoluiu, o texto é o mesmo, família, mas a gente passou a entender por família não só o welfare state, casal e filhos, mas passamos a entender por família, família monoparental. O STJ, para efeito de proteção patrimonial na execução, chegou a sumular entendimento de que considerava-se bem de família o imóvel do devedor que morasse sozinho, para efeito de proteção patrimonial na execução. Olha até onde a gente já foi. Supremo Tribunal Federal, interpretando a Constituição, atribuiu, o texto é o mesmo, não houve emenda constitucional, mas olhando para a união estável teve uma compreensão mais ampla, não foi? Passou a entender por união estável a união formada entre pessoas do mesmo sexo. Houve emenda constitucional? Não. Te mudou o artigo? Não. Mudou o texto? Não. Mudou a norma? Mudou. Foi essa mudança, eu penso, ela foi democrática? Foi. A mudança da norma, né, do resultado hermenêutico. Por quê? Porque a sociedade já vinha há muito tempo dando mostras dessa necessidade de atualização. E isso não foi feito por um juiz, um desembargador, um advogado, um artigo, um livro. Não. A gente tem toda uma construção social que vai se forjada ao longo do tempo. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, vocês são conhecidos por serem vanguardistas também no direito das famílias. Então eu falo com muita tranquilidade aqui. Paternidade afetiva. Para dar outro exemplo. Né? Então, dá para avançar pela interpretação? Com certeza. Dá para fazer isso com segurança? Lógico que dá. Mas a interpretação legitima qualquer resultado? De jeito nenhum. Eu citei um exemplo ontem na Júris e queria repeti-lo aqui, que acho que é um exemplo didático. Há 15 anos eu estava lecionando lá em Salvador, Bahia, e eu ia dar aula para os guris do 5º semestre de prova, né? Era o objeto da prova. E já naquela época eu sustentava o seguinte: a lei diz que o objeto da prova são os fatos. Dei-me os fatos que eu, juiz, te direi o direito. Mas eu já sustentava uma outra possibilidade, de que o objeto da prova residisse sobre as alegações acerca dos fatos, e não dos fatos em si. E aí eu queria mostrar essa diferença, mas para os moleques lá do 5º semestre. Então, o que eu fiz? Eu tinha ganho uma blusa, já tinha usado a blusa diversas vezes, falei, vou doar a camisa. Depois eu pensei um pouquinho e falei, não, vou usar uma última vez para fazer uma experiência. E eu fui dar aula com essa blusa. Quando a gente chegou no ponto, objeto da prova, eu disse, quer ver que a gente pode ter uma leitura um pouquinho mais densa, mas com bons efeitos práticos? Aí a sala tinha 42 pessoas. Quando eu cheguei na sala, eu pedi à moça que estava sentada na primeira cadeira, que eu sabia que simpatizava comigo, com a matéria. Aí eu disse, moça, você pode descrever aqui a blusa que eu estou usando? 3 ou 4 características, é parte da aula, você me faz essa gentileza? Claro, professor.
E eu fiz esse mesmo pedido para uma moça que estava sentada no fundo da sala, que não gostava de processo, não gostava de mim, não gostava da faculdade, não gostava da vida, não gostava de ninguém. Eu estava lá no fundo. Quando eu cheguei lá, eu disse: você me faz esse favor? Aí ela olhou para mim e fez: tá. Eu falei: ó, o Gadamer, não há grau zero de interpretação, né? Tudo bem. Quando chegou nesse ponto da aula, eu disse, retomei os bilhetes, que eu tenho até hoje, e eu disse: pessoal, eu estou usando uma blusa de botão. Alguém aqui na sala duvida disso? Não. Disse: que bom. Para a gente se comunicar já tem que partir de algum lugar, né? Eu não posso dizer qualquer coisa sobre qualquer coisa. Para a gente se comunicar, partimos pelo menos de um ponto comum, isto é, uma blusa. Ok? Agora, correu o fato. A pessoa saiu, o alarme disparou, o segurança foi lá e abordou. Fato. Agora, como é que você percebe isso? Como nós temos visões de mundo diferentes, nós vamos ter conclusões diferentes sobre o mesmo fato. Natural. Para a moça que estava sentada na primeira cadeira, a minha blusa era salmão. E aí, lá em São Paulo, já me disseram: salmão não é cor, é só peixe. Para a moça era salmão, bem cortado, altura do cóccix, 8 botões, e disse lá a marca da camisa que eu estava usando. Pronto. Pode. Você veja que na instrução, se eu pergunto a ela: a blusa é salmão, bem cortada, altura do cóccix, verdadeiro ou falso? Ela disse: verdade. Pedido procedente. Para a moça que estava sentada no fundo, ó, a mesma camisa. Era rosa, desbotada, amassada, tinha 6 botões e precisava ser trocada. Vocês estão rindo, mas final direto, né? Depois fui lá salvar essa alma. Mas olha, entre rosa e salmão tem uma variação. A gente tolera isso? Claro. Isso é admitido no jogo, né? Quando eu digo que tem um termo vago, do que é razoável, do que é proporcional, do que é adequado, e que você tem que produzir isto, né? Mas num ambiente democrático, eu não estou dizendo que a gente sempre vai chegar à mesma resposta. Uma variação é da vida. É por essa razão que o Código investe em tantos princípios, para que o direito possa dialogar com a especificidade da demanda. Você só vai fazer isso se tiver uma certa liberdade. Demandas semelhantes devem ter respostas semelhantes. Então é para trocar, sei lá, o isolamento acústico de uma sala de 70 metros. Uma demanda pode ser 20 dias, na outra pode ser 22, na outra pode ser 25. Uma variação tu tolera. Entre rosa e salmão dá para tolerar. Tudo bem. O que não dá é para alguém nessa sala levantar e falar: não é rosa nem salmão, é preta. Vai tomar os seus remédios. Aí você já não está se comunicando com ninguém. Por que eu estou evocando essa experiência? Só para deixar claro que o fato da gente poder atribuir sentido não autoriza qualquer resultado. Eu não posso dizer qualquer coisa sobre o que é razoável, proporcional, justo, adequado. Eu não posso, por exemplo, olhar para o 139, medidas atípicas, e entender que qualquer medida que o juiz adotar é legítima. Não posso fazer isso. Não é um cheque em branco. Quem apresenta esses balizamentos, entre o rosa e o salmão, entre o que é permitido e tal, eu defendo, é a tradição jurídica. É a nossa tradição jurídica, que vai acabar ecoando nos tribunais superiores. Claro, aí o código é novo para todo mundo. Alguns sentidos estão sendo construídos nesse momento. Exemplo, artigo 190, negócio jurídico processual ou convenções processuais. Quais são admitidas, quais não são? Não sei. A gente está construindo isso. Outro exemplo, boa-fé processual. O artigo 80 vai elencar uma série de situações que, para o legislador, caracterizam a má-fé. E aí, multa. Aquele rol é taxativo? Nunca. Inclusive porque o artigo 80 usa termos vagos. Pode haver uma conduta nova, que a gente não tinha imaginado na época, que a sociedade evolui por bem e por mal, né? Que caracteriza a má-fé. Exemplo,
O autor, na inicial, diz assim: eu não quero a realização da audiência de mediação e conciliação. Por mim, morre, não quero nem ver. Tá bom. Já tive a primeira recusa. O juiz, com prazo mínimo de 30 dias, marca a audiência de mediação e conciliação. O réu é citado até 20 dias antes da audiência. Até 10 dias antes da audiência, o réu poderia chegar lá, apresentar uma petição dizendo: eu também não quero. Aí dispensoado. Mas ele não fala nada. Então, por conta do réu, a audiência de mediação e conciliação é realizada. O autor já tinha dito que não queria, mas como o réu não deu a segunda recusa, não foi bilateral, eu vou praticar o ato. O réu comparece, o autor também. Não é ato atentatório à dignidade da justiça, os dois estão lá. O autor faz várias propostas. O réu recusa todas, não justifica nenhuma e não propõe nada. Isso caracteriza a má-fé? Para mim, sim. Eu defendo que sim. Por quê? Porque uma expectativa legitimamente criada foi indevidamente frustrada. Por que a expectativa foi legitimamente criada? Porque o autor já tinha dito que não queria. Só realiza a audiência porque o réu diz: eu quero. Aí na audiência, o autor, que já tinha dito que não queria, faz várias propostas. O réu recusa, ele não é obrigado a aceitar, óbvio, a proposta é ruim, não vai aceitar. Mas o réu recusa todas, não justifica porque recusa nenhuma delas e não propõe nada. Isso pode caracterizar a má-fé. A gente pode construir isso? Pode. Pode passar a ser mais um exemplo de má-fé? Pode. Isso caberia no artigo 80 em pelo menos 2 incisos. Eu vou mostrar a vocês já já. Então, alguns sentidos estão sendo construídos agora, enquanto nós conversamos, porque o código é novo para todo mundo. Percebe? Eu vou começar a mencionar aqui alguns posicionamentos do STJ, mas já com todas as premissas e o raciocínio teórico estabelecido, né? De que estamos num Estado democrático de direito, de que a isonomia é uma isonomia material, de que o código, para resgatar o diálogo com a identidade da demanda, investe em princípios, conceitos e cláusulas gerais, de que esses termos vagos são mensurados diante do caso concreto, de que o princípio, ele é os seus limites semânticos são estabelecidos por nossa tradição, e isso deve ser feito democraticamente no espaço público. Dito tudo isso, olha o que acontece aqui agora, ó. Vamos lá para a compreensão do STJ acerca de alguns pontos do novo CPC. O primeiro deles, as medidas atípicas, né? As medidas atípicas. Aí do 139. Estou mencionando 139, é a parte geral. Veja, a aplicação das medidas atípicas, você pega o 139, inciso 4, nossa senhora. Da primeira vez que eu li, fiquei, sabe? Porque você olha para o 139 e fala: pode tudo, né? Toda e qualquer medida, mandamental, subrogatória, pode tudo, tudo. Sem que tu tenha um limite hermenêutico ali, nossa, é o super juiz, é mais do que o juiz Hércules. Sabe tudo, pode tudo, sabe? Não é isso. Você tem um limite que é estabelecido pela tradição. Então, mas veja, a aplicação das medidas atípicas, subrogatórias e coercitivas é cabível em qualquer obrigação, no cumprimento de sentença ou execução de título extrajudicial. Acho que sobre isso não há muitas dúvidas. Agora, o que eu venho defendendo? As medidas atípicas, elas têm que ser utilizadas de forma subsidiária. Quando as medidas típicas forem inúteis ou insuficientes. Tá? O sujeito tem bens passíveis de penhora e avaliação. Por que tu vai trocar isso pela busca e apreensão ou retenção de passaporte e CNH, pelo amor de Deus? O que tu acha? Que o credor vai comemorar? Tem dinheiro na conta, pode bloquear. No lugar disso, ele está com a CNH? Não é, né? Se a medida... Por quê? Não só por isso, mas por quê? A medida típica está lá porque foi aprovada pelo Congresso Nacional, né? Que é a casa para fazer isso. Quando ela não for suficiente e não der resposta, as medidas atípicas, para pegar a especificidade do caso, sempre de forma fundamentada. Ok? Mas se a medida atípica resolve, não vejo o sentido de você abrir mão do que está escrito, aprovado democraticamente pelo Congresso,
para, em seu lugar, injustificadamente, adotar uma medida não prevista. Aí vem aquele discurso, mas o juiz não pode ser o juiz boca da lei. O juiz bom é o juiz dos princípios. O juiz ruim é o juiz boca da lei que aplica com literalidade as medidas típicas. O bom juiz é o juiz dos princípios que vai buscar a adequação da medida pela Constituição. O discurso ótimo, se a gente estivesse no século anterior. O juiz dos princípios foi o bom juiz quando o juiz boca da lei estava olhando para um procedimento que não dialogava com a peculiaridade do caso, que não se preocupava. Bastava garantir o seguinte: qualquer pessoa pode acessar o judiciário, mas você não se preocupava em saber se ele tinha grana para pagar as custas, se podia patrocinar um advogado, né? Se ele precisava de uma medida de urgência. Nessa quadra da história, aplicar o processo civil, aplicar o procedimento, muitas vezes era promover injustiça. Por quê? Porque a identidade da demanda não estava considerada pelo Código. Aí a gente começa a buscar a resposta fora. Essa época passou. Por que essa época passou? Porque toda essa preocupação com o caso concreto não está mais fora da lei. Está dentro. Dentro. Aliás, nossa, como está. Se você olhar para o artigo 5º, pelo amor de Deus. Só para descontrair, dá para dizer o seguinte, né? Olhar para o artigo 5º, você consegue tudo. Acho que talvez não trazer a pessoa amada em 3 dias de volta, mas fora daí, então, os princípios já estão no texto constitucional, os princípios já estão no processo civil. Não tem razão para tu abrir mão disso, para buscar fora uma resposta, dizer que vai buscar com base num princípio, quando na verdade você só não está concordando com o que foi aprovado e quer sustentar uma convicção que é sua. Isso é antidemocrático, na minha leitura. Veja ainda que, pelo 139, a gente já tem posicionamento do ministro Salomão, que diz o seguinte, é necessário fixar por parte do STJ diretrizes a respeito da interpretação do 139. Até aí, concordamos. Não pode tudo, não é um cheque em branco. A decisão famosa, que se tornou notória, foi aquela do passaporte e da CNH. Né, que o STJ falou, não, devolve o passaporte porque isso afeta o direito de ir e vir. A CNH pode reter. Só uma curiosidade, né? Isso chegou ao STJ por um habeas corpus, viu? Não foi por recurso especial, agravo, nada disso, foi por um habeas corpus. Direito de ir e vir. Que você não entra em alguns países de fato sem o passaporte. Mas sem a CNH não afeta não. Aí você vai de Uber, bicicleta, pede carona, vai andando, enfim. E aí quando saiu a decisão, alguns colegas me disseram, ótimo, essa é uma medida atípica que está valendo. Valendo como? Não, essa é uma medida que a gente pode adotar. Eu fiz nunca, não foi isso. Para aquele caso, aquela medida vai reter a CNH, foi legítima. Por quê? Porque para aquele caso, a retenção da Carteira Nacional de Habilitação serviu como instrumento para efetivar a decisão do juiz. Ninguém falou que em qualquer caso você pode adotar isso. Lógico que não. Então, 2 meses depois, tu vai adotar essa mesma medida, vai mandar reter a CNH do indivíduo que não tem carro, não dirige. E isso tem o mesmo peso do que dali 6 meses você você adotar a mesma medida de um sujeito que sobrevive, que é motorista de aplicativo? É lógico que não. Não dá para generalizar. Naquele caso, aquela medida atípica foi eficiente. Pronto. Você vai legitimar isso pela sua fundamentação, quando você fizer a pertinência com o caso concreto. É óbvio. Avançando, resposta agora, um segundo ponto, a resposta da tutela de urgência. Outro posicionamento do STJ. A situação é a seguinte, pessoal. Todos nós também dominamos aqui, penso, a técnica já empregada pelo legislador para as tutelas provisórias, seja de urgência, seja de evidência. O regulamento vai lá do 294 ao 311. Como o 311 trata da tutela de evidência, eu vou voltar os olhos para os demais. 294 ou 310. Vamos para a tutela provisória de urgência. Na tutela provisória de urgência, antecipada, satisfativa,
antecedente, quando você já chega para o juiz pedindo uma decisão rápida. E veja, aqui a urgência ela é contemporânea à propositura da demanda. Contemporânea à propositura da demanda. Eu brinco quer dizer, brinco com os meus alunos, não só lá do Damaso de São Paulo, mas também lá na UFBA. Eu digo, só no manual talvez mais antigo, assim, é que desindexado, né? A gente viu que o direito retratou isso pelos exemplos. Você ia estudar no CPC anterior uma tutela de urgência, o cara pré-infartava, né? E aí você ia lá para pedir a medida, cumprindo todas as exigências legais. Aí eu brinco com os meus alunos dizendo o seguinte, só no manual, mas mais antigo, é que esse sujeito vai pré-infartar na terça-feira à tarde, vai te ligar com calma e passar todos os dados, para tu qualificar. Na vida real, esse cara vai pré-infartar sexta-feira, 3 horas da manhã, Tá numa balada tomando Red Bull com outras cocitas más, vai na emergência, o plano de saúde não autoriza. Ele está pré-infartando. Sem desmerecer o processo eletrônico. Já imaginou tu despachar com o juiz plantonista? Super bem-humorado e tal. Na vida real é bem diferente. E quando você encara a vida real e vê as dificuldades, você tem a obrigação de dar a resposta adequada, uma técnica adequada. O que é que faz o CPC? A urgência contemporânea à propositura da demanda? Sim, a tua petição é bem simples, é uma petição, entre aspas, sumarizada. Traz os requisitos mínimos para viabilizar a decisão. Ponto. É isso. E aí tu assume o compromisso, eu vou decidir, tu assume o compromisso de em 15 dias aditar. 15 dias ou um prazo superior para aditar. Vai trazer, porque aí tu já salvou a vida do cara, né? Já pôde conhecê-lo, inclusive, porque quem falou com você pelo telefone foi o parente. O cara está pré-infartando, não vai ligar para você. Tudo bem, já salvei a vida dele. Agora eu tive acesso a documentos, eu posso trazer novos documentos, alegar novos fatos, percebe? Ok. Discutir os honorários advocatícios. Posso fazer isso. Então eu tenho, desde saiu a medida, eu tenho 15 dias ou prazo superior para fazer esse aditamento. Do outro lado, o que é que o legislador estabeleceu? O réu é citado e intimado, né? O réu é citado para ingressar no processo e intimado para comparecer à audiência de mediação e conciliação. Tá certo, é citado e intimado mesmo. Ele é intimado para audiência de mediação e conciliação, se não tiver acordo dali, vai contestar 15 dias depois, você segue o rito comum. Mas ele é citado também, ingressa no processo, e quando ele ingressa, o réu já encontra em seu desfavor uma decisão judicial, uma decisão desfavorável, decisão interlocutória, a que concedeu a tutela. Ele já chega no processo e fala, já tem uma decisão interlocutória contra mim. Essa decisão interlocutória está prevista no 1015, é passível de agravo de instrumento. Então, na época, o que a gente discutiu? Olha para o 304 que está aí projetado. A tutela antecipada, concedida nos termos do artigo 303, torna-se estável se a decisão que a conceder se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. Aí aqui o que a doutrina discutiu, né, na época? É agravo ou contestação? Mas ele está sendo citado, ele já chega para contestar, outros diziam não, mas aí, veja, é interpor. Interpor é um termo que a gente utiliza para recurso, e tem lá, interpor recurso, contestação não é recurso. Ficou essa celeuma. E acabou prevalecendo, não de forma unânime, mas majoritária, né? Acabou prevalecendo o entendimento de que a resposta era do agravo. É do agravo. Quer gravar. Se não apresentasse o agravo de instrumento, o que poderia acontecer? Sentença terminativa, arquivamento, prazo de 2 anos para estabilização dos efeitos da tutela. O que disse o STJ recentemente? O agravo também. Qualquer resposta aí pode ser utilizada para evitar o arquivamento e com ele também a estabilização dos efeitos da tutela. Pode ser uma contestação? Pode. Pode. Mas num caso prático, o réu pode não ter interesse em agravar, mas pode ter interesse em contestar? Com certeza. Por quê? Porque imagine que, no caso do plano de saúde, o cara ganha 3 mil, 4, metade, ou mais da metade, ele paga o plano de saúde dele. A conta que ele deixou no hospital é de 600 mil reais. Umas coisas que eu não sou bom em matemática, não entendo, que às vezes, sei lá, um cotonete custa 50 centavos, uma cirurgia custa 15 reais.
deixou lá uma conta de 600 mil. Tá bom. Ainda que o réu citado o agravio não tem efeito suspensivo. Você pode requerer. E mesmo que você consiga reverter a decisão no tribunal, você não vai conseguir imediatamente restituir o estado quo ante. Por quê? Porque o cara não tem dinheiro para lhe devolver. Eu vou fazer o quê? Você imagine, não é o caso, mas imagine, eu vou penhorar a conta dele, pronto, que bom. Ele vai pagar a conta, mas não vai pagar o plano de saúde. Não dá para fazer isso, né? Nem sempre tu consegue restituir o estado quo ante. Então, ainda que você agrave, dificilmente você vai conseguir a restituição do status anterior. Mas mesmo assim, é possível que o réu tenha interesse em contestar para que, ao final, o pedido seja julgado improcedente. Claro. Para ele começar, inclusive, a ter um banco de decisões que são favoráveis para ele, réu. A contestação pode fazer isso. Tá bom? Então, penso que o entendimento do STJ acerca do assunto é louvável. Audiência de mediação e conciliação. Eu também mencionei com vocês aqui a possibilidade de o autor manifestar expressamente seu desinteresse pela realização da audiência, o réu não se manifestar no mesmo sentido e, por isso, a prática do ato. E lá, o réu não aceita nenhuma das propostas, não diz por que não aceita, não propõe nada. Se nós poderíamos ou não compreender essa ação como uma ação inserida no rol do artigo 80 para caracterizar a má-fé. 2 incisos podem viabilizar isso. Opuser resistência injustificada no andamento do processo ou proceder de modo temerário em qualquer incidente processual. Eu acho que por qualquer desses dois aí dá para enquadrar sim. Um outro ponto para comentar é dos honorários advocatícios, né? Porque aqui, em diversos momentos, o CPC 2015 supera enunciados do STJ. Súmula ou jurisprudência dominante. Né? E isso acontece, meus caros, com frequência quando o tema é honorários advocatícios. Isso aconteceu com uma frequência incrível. O CPC 2015 está superando, ou contrariando, né? E superando, porque aí é lei, jurisprudência dominante ou mesmo súmula do STJ. Nos honorários você percebe isso com clareza. Tem pelo menos duas situações eu posso exemplificar aqui. A primeira, a decisão não se manifesta sobre os honorários advocatícios. Qual era o posicionamento do STJ? A decisão não tratou dos honorários advocatícios. Omissão, né? Que é inclusive pedido implícito. Omissão. Bom, o remédio imediato seriam embargos declaratórios para suprir a omissão, né? Manifesta sobre os honorários. Imagine que tu não tenha feito isso. O STJ tinha o seguinte entendimento: não seria possível a promoção de uma ação autônoma para definição e cobrança dos honorários, porque essa ação autônoma estaria contrariando a decisão que o juiz proferiu. E essa ação autônoma, portanto, estaria fazendo às vezes de ação rescisória. Com todas as vênias e com todo o respeito, eu sempre discordei. Porque se você for olhar para o objeto da coisa julgada, né, limite objetivo, para quem ainda entende que é só o dispositivo, não há decisão sobre os honorários. Como é que a decisão que não existe transita em julgado para não poder ser discutida na ação autônoma? Então, o Código permite isso claramente. Tu pode promover a ação autônoma dos honorários. E um outro ponto ainda sobre os honorários, é a impossibilidade de compensação dos honorários por sucumbência recíproca, né? O Dr. Leonardo Carneiro da Cunha, inclusive, que em algum momento aqui me antecedeu, com uma brilhante exposição, tratou disso, né? Fala dali de uma litigância responsável. Perfeito. Perfeito, Léo, porque quando se comenta isso, a primeira impressão que nós temos é a seguinte: isso foi feito para beneficiar o advogado, né? Tem natureza alimentar. Tudo bem, mas não é só para isso. Vai ser pensar 2 vezes antes de litigar, né? Tem que ter responsabilidade sobre isso. E o exemplo que ele também evocou sobre esse trabalho, fantástico. Como reduziu, né, a litigância, quando você disse, quem perde vai pagar as custas, vai pagar os honorários. Nossa, reduziu demais. Reduziu. Então, eu acho que veja, que nesse ponto, a mudança de perspectiva consagrada no Código, e veja, essa mudança de perspectiva consagrada no Código contrariou o entendimento do STJ, veio
eu acredito que em benefício do próprio jurisdicionado. Né? Sobre o rol do agravo de instrumento, o artigo 1015, eu vou me encaminhando para o encerramento, crônica de uma tragédia anunciada. Né? O rol do artigo 1015, assim que ele começou a ser estudado, foi duramente criticado. Duramente criticado, porque a ideia da taxatividade, números clausos, ainda que se considere hipótese em lei, extravagante, ou no próprio código, mas sempre com previsão legal, essa ideia eu penso que está superada. Está superada. Como é que o código está investindo a todo momento em adequação, adaptação? Como é que de um lado você diz assim, juiz, se as medidas típicas não funcionarem, tu pode adotar as medidas atípicas para o juiz, né? 139. E de outro lado você diz para as partes, olha, se o procedimento que eu estabeleci, comum, não tiver bom para vocês, vocês podem promover ajustes no procedimento para adequá-lo às especificidades da demanda. Artigo 190, as convenções processuais ou negócios jurídicos processuais. E aí vocês sabem todos, as partes podem alterar os prazos, podem discutir, inclusive, ônus da prova, podem escolher, por exemplo, qual perito que vai atuar, que perguntas vai responder, podem já renunciar à possibilidade do recurso, afetando o duplo grau de jurisdição, podem criar legitimidade extraordinária contratual, podem tanta coisa. É difícil hoje você ter um procedimento comum, como está previsto no código, do início ao fim. Por quê? Porque se você trocar uma vírgula, ele já deixa de ser comum, pode ser especial, né? Feito sob demanda, sob medida. E as partes têm poder para isso pelo 190. O juiz tem para as medidas atípicas, as partes têm para adequar o procedimento. E partes e juiz podem concordar para o calendário processual de 191. Mas a todo momento você está, né, flexibilizando aquela ideia de procedimento cartesiano, fechado. E aí vem o rol do 1015 com uma ideia, para mim, retrógrada, incompatível com o sistema atual. Mas quando o código entrou em vigor, eu confesso que a minha primeira luta foi para defender o texto. Minha primeira luta foi essa. Pô, mas eu não concordo. Aí eu dizia, eu também, mas o momento de discordância já passou, porque o código tá valendo, pô. Foi aprovado. É o código que eu queria? Em algumas partes, não. Não é o código que eu queria. Tem coisas que eu acho que estão equivocadas. Mas na democracia são as regras do jogo, eu tenho que aceitar o resultado, né? Então minha primeira posição foi sair em defesa do rol, mesmo discordando, quis defender a aplicação da lei. O STJ foi flexibilizando isso, admitindo hipóteses de agravo de instrumento não previstas no 1015, competência do juízo, inclusive essa semana, né, saiu mais uma hipótese, né, a decisão que fixa a data de separação de fato é passível de agravo de instrumento também. Está no site do STJ. É mais uma hipótese de agravo de instrumento que não está prevista no 1015. Eu até brinquei, obviamente, né? Brinquei com a minha editora e falei o seguinte, vamos para a terceira edição do nosso Manual de Processo Civil, quando chegar no artigo 1015, eu vou colocar as hipóteses, né? Vou comentar o 1015, vou comentar as hipóteses, mas a gente bota lá um QR Code, atualização diária, não saiu, passa o celular, porque não vamos combinar, né? Vai ficar difícil tu alcançar para quem está publicando. Falei, bota um QR Code e atualiza isso aí, porque é o jeito. E qual foi a resposta do STJ? Foi admitindo hipóteses não previstas no 1015. Isso gerou insatisfação e um pouco de insegurança jurídica. Por quê? Porque você trabalhar com uma hipótese não prevista no 1015 para o agravo de instrumento jogaria nas costas do jurisdicionado a responsabilidade de arcar com a preclusão. Sai uma decisão interlocutória. O que é que você pensa? Não está no 1015, eu não preciso agravar em 15 dias. Eu vou discutir em preliminar de apelação ou contra-razões. Mas quando está chegando próximo a isso, o STJ consagra o entendimento de que aquela decisão interlocutória era agravável por instrumento. Como é que ficaria isso? Tu não agravou na hora porque não estava no 1015. Mas não era preclusão, podia combater depois em preliminar de apelação ou contra-razões. Né? Vai levar 2 anos dessa decisão até a sentença. Nesse interstício, o STJ fixa entendimento de que a decisão interlocutória é passível de agravo de instrumento, mesmo fora do 1015. O que é que tu faz? Reza? Não. Então a minha preocupação foi defender logo. Não pode haver aí, você não pode falar em preclusão.
Nenhuma delas, nem consumativa, nem lógica, nem temporal, porque senão você vai jogar essa responsabilidade nas costas do jurisdicionado. Vai ter que arcar com responsabilidade sem previsão legal. Penso que sensível a essa situação, o que fez o STJ? Considerou as teses que estavam na mesa. A primeira, manter o rol taxativo, péssima saída. A segunda era ampliar o rol do 1015, mas por analogia. É você pegar as hipóteses que estão no 1015 e interpretá-las para permitir que, por analogia, outros casos fossem enquadrados ali. Por exemplo, a decisão do juiz sobre as convenções processuais. A convenção de arbitragem está ali? Tá. Então vou pegar uma outra, que é uma convenção, e vou admitir que para essa outra também caiba agravo. Era uma interpretação por analogia. A primeira é taxativa, a segunda é extensão por analogia. A terceira é dizer que o rol do 1015, contrariando expressa previsão legal, era exemplificativo. Pô, mas aí a gente voltaria para o regime do CPC 73. Seria um caso de repristinação aí. Né? A quarta tese, que foi a consagrada pelo Superior Tribunal de Justiça, qual foi? A taxatividade mitigada. É taxativo pero não mútil. Uma pergunta, o que é exatamente a taxatividade mitigada? Sabe-se lá, hein? Taxatividade mitigada. Essa foi a tese consagrada. E aí, o critério adotado para os ministros é um critério objetivo. Você vai admitir agravo de instrumento fora das hipóteses do 1015 com base num critério objetivo. Qual seria o critério objetivo? Para eles, o critério objetivo é urgência. Quando a revisão da decisão por o requerimento para a revisão da decisão por preliminar de apelação ou contra-razões for inútil. Quando a revisão for urgente, não puder ser diferida, tiver que ser imediata, aí caberá agravo de instrumento. Eu tenho cá minhas dúvidas se esse critério de urgência é objetivo. Para mim, dentro de urgência cabe um mundo. Mas, pelo menos, nós, pelo menos no STJ, avançamos para evitar a preclusão, que era a minha maior preocupação. A preclusão, nesse caso, pressupõe que o juízo de admissibilidade do recurso foi positivo. Então, se imagina que, num caso prático, sai a decisão interlocutória, você vai apresentar o agravo de instrumento, fora do 1015, alegando que é urgente. Tá bom, o Tribunal de Justiça diz assim, não é caso de agravo de instrumento. Não vejo urgência nenhuma. Ok, o juízo de admissibilidade foi negativo, né? E se o juízo de admissibilidade é negativo, eu não me submeto à preclusão. Significa que, na prática, o TJ está dizendo o seguinte, não é agravo de instrumento, tu espera, mas pode combater em preliminar de apelação ou contra-razões. Porque senão, olha o caos. Você não sabe se agrava ou não. E se agravar, tem que dar certo. Porque se não der certo, eu não... preclusão consumativa, eu já pratiquei o ato, não poderia combater em apelação ou contra-razões. Aí seria o caos. Então, nesse ponto, eu acho que o STJ mandou bem. Pessoal, por conta do avançar da hora, eu vou só pontuar duas últimas compreensões aqui do CPC pelo STJ. Na verdade, uma delas é uma alteração promovida pelo artigo 503 e a última, sim, uma compreensão do STJ. O 503... O 503 do CPC permite que uma questão prejudicial seja conhecida e decidida. Então, há impactos disso. Primeiro deles, o Código anterior trabalhava com ação declaratória incidental. Ela ainda existe. Mas no Código anterior, a ação declaratória incidental seria lá para a resposta do réu. Era uma trinca, desculpe o termo, mas era uma trinca do inferno. Parecia jogo dos 7 erros. Por exemplo, a ação declaratória incidental podia aparecer como resposta do réu, mas qualquer das partes poderia promover a ADI. A arguição de impedimento ou suspeição, resposta do réu, nunca. Qualquer das partes pode arguir, então tem que estar em resposta do réu. Mas vamos lá, eu teria no Código anterior ação declaratória incidental, promovida
por qualquer das partes, mas se qualquer das partes promovesse a ADI, eu ampliaria o objeto do processo. A ação porque tem pedido, o pedido é para declarar a existência ou inexistência, hoje é existência, inexistência ou modo de ser da relação jurídica. A ação porque tem pedido é para declarar ação declaratória, ela não cria novo processo, ela incide, por isso ação declaratória incidental. Eu ampliaria o objeto do processo, fazendo com que uma questão pré-judicial, que só seria conhecida, passasse a ser conhecida e decidida. Um exemplo didático, alimentos e paternidade. De alimentos, o juiz vai julgar os alimentos. Mas com fundamento em quê? Vínculo, necessidade, possibilidade. Ele vai considerar tudo isso, né? Estaria na fundamentação da decisão, é uma questão prejudicial, óbvio que afeta diretamente o julgamento do mérito. O julgamento do mérito em si seria a condenação no pagamento de pensão alimentícia. Se o autor quisesse cumular os pedidos, poderia ter feito isso. Seria uma acumulação própria, sucessiva. Se o primeiro for julgado procedente, analisa o segundo. Mas nesse caso, o pedido teria sido único, apenas alimentos, mas não o reconhecimento da paternidade. O juiz conheceria paternidade e alimentos, mas só decidiria sobre alimentos. Porque você só pediu isso. A não ser que houvesse ampliação do mérito pela ADI. Deslocando uma questão prejudicial, que estaria na fundamentação, para colocá-la no dispositivo. Porque agora que alguém pediu, o juiz julga os dois. O que é que fez o Código? Colocou essa iniciativa para a magistratura. Veja que o 503 diz assim: a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. O parágrafo 1º diz assim: o disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial decidida expressa e incidentalmente no processo. Não precisa dar DI para isso. Tem uma questão prejudicial, ela foi ventilada durante a instrução, amplo contraditório, não teve limitação, né, de provas, ela foi ventilada, teve amplo contraditório, foi discutido. Imagina que nesse processo teve DNA, ok? Apesar do caso dos gêmeos recentemente, né? Estou falando que a identidade da demanda é um ou você ama ou odeia. Não é? É possível que o juiz então conheça e decida sobre a questão prejudicial. Tá bem? O último ponto é sobre a penhora de salário fora das hipóteses legais. O STJ vem fazendo isso há muito tempo. Vem admitindo a penhora de salário fora das hipóteses legais, desde o Código anterior. E veja que no Código anterior, o 649, ao tratar do tema, dizia: são absolutamente impenhoráveis. E mesmo assim, o STJ, em sua jurisprudência, já vinha admitindo penhora de salário fora das hipóteses legais. O 833, quando vai tratar do mesmo tópico, agora no CPC 2015, já não tem absolutamente impenhoráveis, tá vendo? Foi o suficiente para justificar a ampliação dessa jurisprudência, admitindo novas hipóteses de penhora do salário fora daquelas autorizadas pelo legislador. Quando tinha absolutamente, já estavam fazendo, agora que não tem absolutamente, é impenhoráveis, pronto, agora vamos que vamos. Talvez jurisprudência contra a legem, e aí eu vou deixar um questionamento. Eu penso o seguinte sobre isto. Uma visão mais pragmática vai concluir que não é papel do STJ criar novas hipóteses de penhora de salário fora daquelas previstas pelo legislador. Não é papel do STJ aí. Não pode estar legislando sobre isso. Ele pode discordar do resultado, pode entender que essa interpretação, que a legislação está defasada, mas não é papel da Corte fazer isso. Criar novas hipóteses fora daquelas exceções previstas pelo legislador. Mas, de outro lado, eu também vejo, não uma visão tão pragmática, tão cética, mas, de outro lado, eu também vejo a influência dos direitos fundamentais na formação de uma nova tradição, ou pelo menos na atualização da nossa tradição jurídica. E encerro com esse ponto.
Eu disse em alguns momentos aqui que os sentidos devem ser, aliás, o direito deve ser produzido democraticamente e que os sentidos devem ser estabelecidos no espaço público. E que isso é feito por nossa tradição jurídica. É o que emprega densidade aos princípios, né? E eu citei a boa-fé, a cooperação, o contraditório, etc. Mas essa tradição pode estar em algum momento ou desatualizada, ou pode estar prejudicando e contrariando a efetividade dos direitos fundamentais. E se for isto, talvez, pela interpretação, você possa, com fundamento nos direitos fundamentais, avançar para superar uma tradição, está consolidada, mas não é imutável. Desde que isso seja feito também para efetivar os direitos fundamentais. Então, num caso prático, né, porque eu sempre vou puxar para a prática aqui, num caso prático, veja que no voto mais recente do STJ, admitindo penhora de salário fora da hipótese legal, se sustenta a dignidade da pessoa humana, se sustenta a reserva do patrimônio mínimo. Então, a gente pode admitir a penhora do salário até numa outra situação não prevista na lei, desde que isso não viole a reserva do patrimônio mínimo nem a dignidade. A gente tem uma concepção, talvez bizantina ainda, de tratar o devedor como um cara do bem e o credor como o famigerado credor. Mas eu acho que isso precisa ser atualizado. E talvez, os direitos fundamentais aqui possam influenciar a nossa tradição jurídica para que, através das cortes, essa tradição possa se renovar. Mesmo que essa renovação, em alguns momentos, contrarie um dispositivo que é taxativo, e que, ao ser taxativo, perde a conexão com a identidade da demanda. Meus caros, eu queria agradecer imensamente a paciência de vocês, a atenção, a presença aqui no auditório. Dizer que por qualquer das redes sociais eu sigo à disposição de vocês, por e-mail cpc.marcelo@yahoo.com.br, pelo Twitter CPC Marcelo, pelo Instagram Professor Marcelo Ribeiro. Por qualquer das redes sociais a gente vai se falando, vocês serão sempre muito bem-vindos. Muito obrigado a todos.